você com muita calma usar sua raça, vai surpreender. A surpresa para muitos é uma arma pra se esconder. Se esconder não é tão bom pra viver, pra morrer. Se você lembrar que tudo é relativo, vai compreender. E a compreensão por vezes tão só. Vila Buarque. O nome sugere um bairro, mas é centro. Mais acertado seria denominá-lo bairro central, como Santa Efigênia e parte da Bela Vista e Liberdade. Já foi reduto de vida noturna e prostituição de luxo. Daí o apelido de Boca do Luxo. Mas o suspeito glamour que se manifestava em casas como a célebre Lalicorne e a gafieira Som de Cristal com suas noites dançantes ficou para trás. Hoje o estacionamento e uma boate GLS ocupam os lugares do passado. E é impossível você contar a história política ou cultural do país sem passar por esse bairro. Porque aqui está a Maria Antônia, a filosofia, aqui o Teatro de Arena, aqui está o Sindicato de Jornalistas, o Instituto dos Arquitetos, o Edifício Copan, a Sociologia e Política, a Santa Casa, o Mackenzie. São mais de 40 entidades de classe, 10 teatros, tantos restaurantes. É um bairro que funciona 24 horas por dia. A vila é uma cidade, é um espaço especial. Existem teatros aqui nessa região, existem espaço cultural como o nosso, existem pessoas da arte, da cultura que moram, que vivem, que circulam por aqui diariamente. Então vale a pena as pessoas conhecerem, vale a pena a Vila Buarque ser divulgada. Gente da cidade inteira acorre à Vila Buarque para frequentar, buscar serviços hospitalares, estudar nas universidades, frequentar as opções de cultura. Esse bairro que, de alguma maneira, sei lá, porque foi deletado do imaginário do paulistano, ele precisa ser redescoberto. E, ao ser redescoberto, ser revalorizado, revitalizado. Vocês sabem onde fica a Vila Buarque? Não. Você sabe onde fica a Vila Buarque? Também não. Eu já não faço a menor ideia. Eu não sei. Sabe. Eu não sou nem daqui de São Paulo. Poxa. Olha, aqui é central, é centro, né? Na verdade é Vila Buarque. Mas quase ninguém conhece esse bairro aqui como Vila Buarque, né? As pessoas, né, é difícil falar que o bairro é Vila Buarque. De alguma forma ela foi comida pelas bordas, então hoje em dia se fala na República, se fala em Santa Cecília, se fala na Consolação, se fala na Barra Funda e a Vila Buarque em si foi desconsiderado. Praça da República é Vila Buarque. Copan é Vila Buarque. Tudo que está da Biblioteca Monteiro Lobato para cá, do Estadão para cá, da Consolação para cá, é Vila Buarque. Esse pedacinho aqui do início da Consolação, que sobe a igreja até a Maria Antônia, é Vila Buarque. Se você entra na Maria Antônia em direção à Santa Casa, é Vila Buarque. Desce a Veridiana até lá embaixo, até bater lá embaixo, toda a Santa Casa é Vila Buarque. Aí, Largo do Aroche é Vila Buarque. E aí depois tem aquela pequena avenida, que é a menor avenida do mundo, Vieira de Carvalho, então, que liga o Largo do Aroche até a Praça da República, é Vila Buarque. Então, a República Livre da Vila Buarque é esse pedaço, né? Então, é o jeito como a cidade foi dividida que, de algum modo, desapareceu Vila Buarque. Esse bairro aqui é túrgido de instituições e instituições que pensam São Paulo, que pensam o Brasil, que pensam o mundo. E até agora ainda não se encontrou. Muita gente mora aqui e não sabe que está em Vila Buarque. É fazer Vila Buarque ressurgir, renascer e voltar a ser o bairro que sempre foi. Porque Vila Buarque tem um contorno, tem um perfil cultural, de atividade, se caracteriza por isso. Porque você tem aqui, a maior parte das entidades que estão aqui, elas têm um reflexo na questão nacional muito grande. Então não é uma questão só de bairrismo, é um bairrismo universalista. As pessoas que moram e trabalham têm que amar esse bairro. Adoro, né, sinceramente, me encontrar nesse bairro particularmente. A Vila Buarque surgiu na última década do século XIX, da antiga chácara do primeiro diretor da Academia de Direito do Largo de São Francisco, o general José Arouche de Toledo Rendon.
quando seus descendentes, juntamente com o senador Rodolfo Miranda e o engenheiro Manuel Buarque de Macedo, resolveram loteá-la com planejamento do escritório Martim Buchar. Foi dos primeiros bairros a possuir luz elétrica e água encanada em suas casas. As ruas, no entanto, continuavam iluminadas pela luz mortiça dos lampiões a gás. Hoje, o que resta da sede da antiga chácara é o casarão da Rua Bento Freitas. A Vila Buarque se insere naquilo que é chamado o centro novo da cidade, na época era chamado. Porque existia o centro velho, que era a Praça da Sé e aquele seu entorno, quando eles conseguem fazer a transposição do Vale do Anhangabaú com o viaduto. Então nós começamos a ocupar essa área do centro novo. A Praça da República servia como a região onde se realizavam espécies de corridas de cavalo e de bois, que chamavam as carvalhadas, e aqui eram chácaras, regiões assim vazias. Com o crescimento do novo bairro, o clã do General Aroche ficaria perpetuado no nome das vias que iam surgindo. Rego Freitas, Bento Freitas, Maria Tereza e o grande amigo da família, o padre Amaral Gurgel, lente da Academia de Direito. Grandes personalidades da história paulistana para sempre imortalizadas no bairro de Vila Buarque. A Vila Buarque foi cortada ao meio pelo elevado Costa e Silva, conhecido como Minhocão e inaugurado em 1970, que vira praia nos fins de semana. Chamado de cenário com arquitetura cruel e uma aberração arquitetônica, até hoje não é bem visto pela população da região, que teve seus imóveis desvalorizados. As pessoas me falam, o que faz com o Minhocão? Implode! Não há mal nenhum em destruir algumas coisas. A gente tem de tirar algumas coisas. É fruto de um erro. As pessoas erram, as civilizações erram. Se por um lado ele ofereceu uma alternativa para o transporte da metrópole, por outro lado ele teve uma incidência negativa na Vila Buarque. Ele afastou moradores e agregou os sem casa, os sem perspectiva, os excluídos socialmente. Então é a partir do Minhocão que a gente pode tentar entender o que é a Vila Buarque hoje. A Amaral Gurgel, ela divide bem a Vila Buarque em dois mundos diferentes. Existe, no sentido de Higienópolis, para cada Amaral Gurgel, um perfil mais residencial e sendo que uma parte se assemelha muito a Higienópolis. O Minhocão cria uma temporalidade distinta para a Vila Buarque, o antes e o depois. E é a partir da construção dele que a gente pode entender um pouco a característica de degradação que esse ambiente sofreu. Porque esse ambiente, apesar das formalizações que o colocam como resultante da degradação da área central de São Paulo, ele é um ambiente atípico, ele não é uma mera extensão do centro velho de São Paulo. Ele está inserido na franja de um bairro de alto padrão, que é Higienópolis, que tem um público diferenciado, que tem um nível de consumo e de educação diferenciado. Ele atrai para si, em função das instituições de ensino, Santa Casa, Mackenzie, própria Escola de Sociologia, ele atrai para si um público diferenciado. São Paulo anterior à guerra era desse tamanho. São Paulo pós a década de 50 é isso que nós conhecemos. Portanto, fazem 50 anos apenas, e é muito pouco tempo, para a gente saber exatamente o que fazer. Agora, uma coisa eu te digo com clareza. Eu juro que eu sei exatamente o que não fazer. Não fazer um Minhocão. O Largo do Aroche, coração da Vila Buarque, abriga pontos tradicionais da gastronomia paulistana, como o Gato que Ri, que alimenta os amantes da culinária italiana, fundado em 1951, e o restaurante francês Le Casserole, fundado em 1954. Alguns poucos prédios residenciais das décadas de 20, 30, 40 e 50 resistem bravamente ao tempo no local. No Largo, podemos observar ainda em funcionamento a Casa do Turismo e o prédio da Academia Paulista de Letras.
Nos jardins do Largo, os bustos de seus imortais e a curiosa escultura de uma figura feminina em bronze criada pelo artista Vitor Brecheret, a famosa Depois do Banho, que repousa rodeada por árvores centenárias desde 1940. Isso sem falar no tradicional Mercado das Flores. A feira de artes e artesanatos que acontece aos domingos na Praça da República é conhecida internacionalmente. Tudo começou no final da década de 40 com colecionadores que ali se reuniam para trocar selos, notas, moedas e medalhas. Nos anos 60, artistas plásticos e artesãos começaram a expor no local. Expulsos pela polícia no começo, tiveram o apoio do prefeito Faria Lima, que legalizou a atividade da feira, conhecida também como Feira Hippie. Em 1894, foi fundada a Escola Normal Caetano de Campos, projetada pelo engenheiro Paula Souza e detalhada e desenvolvida por Ramos de Azevedo. A escola adotou uma linha educacional vanguardista, baseada nos novos preceitos adotados pelo governo republicano. Por volta de 1905, a praça era ponto de encontro dos estudantes da Faculdade de Direito que cantavam e recitavam diante do busto de Álvares de Azevedo. A Praça da República foi palco de importantes manifestações, como em 23 de maio de 1932, com a morte dos 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Em 1968, transformou-se em um dos principais locais de São Paulo das manifestações contra o regime militar. E em 1984, foi um dos palcos do movimento pelas Diretas Já. No final do ano passado, comemoramos 120 anos da nossa fundação aqui em Vila Buarque. E realizamos, então, a Semana da Santa Casa, que foi uma semana cheia de eventos e de recordações de tudo quanto, nesses 120 anos, a Santa Casa efetivamente realizou aqui no bairro. A Santa Casa hoje é considerada um hospital de referência para todo o país. Circulam por aqui diariamente cerca de 30 mil pessoas e fazemos um atendimento de uma média mensal, de uma média diária de 8.300 pessoas. 95% são atendimentos absolutamente gratuitos. Praticamente desconhecido pelo público, é o Museu da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em Vila Buarque, constituído por mais de 2.500 peças, antigos documentos, móveis, esculturas, grande pinacoteca com retratos de benfeitores e beneméritos da Irmandade. A grande curiosidade do museu fica por conta da Roda dos Expostos, também conhecida como Roda dos Excluídos, um cilindro oco girando em torno de seu próprio eixo, com uma abertura que ficava voltada para a Rua Dona Veridiana, destinado a receber crianças enjeitadas. As crianças colocadas na roda eram alimentadas, assistidas e até instruídas, e só eram liberadas depois de estarem aptas a trabalharem e ganharem seu próprio sustento. A roda deixou de funcionar em 1949. Telas, molduras, tintas, pincéis, caixas, cavaletes. Todos os domingos, na Rua Rego Freitas e Rua Marquês de Tu, acontece uma feira de matérias-primas para artista plástico nenhum botar defeito. Cerca de 2.000 pessoas por domingo fazem suas compras na feira, que completou 15 anos de atividades. O Edifício Itália, inaugurado em 1965, na esquina das avenidas Ipiranga e São Luís, protegido pelo patrimônio histórico, é um dos melhores exemplos da arquitetura verticalizada brasileira. Com 150 metros a partir do nível da rua, o Edifício Itália tem 44 andares, um subsolo, 19 elevadores e a capacidade para uma população flutuante de até 25.000 pessoas.
Não menos famoso, podemos encontrar ao lado do edifício Itália o edifício Copan, que mereceu até destaque no Guinness Book. Está no Guinness Book por duas razões. Primeiro, 1.160 apartamentos. É o maior número de unidades numa área consolidada. Lógico que existem condomínios maiores que o Copan, mas com prédios individuais. E a maior área construída da América Latina, 116 mil metros quadrados em concreto. São 1.160 apartamentos, 221 garagens, 82 lojas. Habitam aproximadamente 5 mil pessoas. Olha, esse complexo começou com uma encomenda de um projeto, né, nos Estados Unidos. Por quê? Era a Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo que tinha necessidade de se instalar no Brasil. São Paulo era escolhido como sendo a área de negócio, Rio Turismo. Daí a razão pela qual eles se associaram na época ao Roxo Loureiro, um banqueiro, ok? Para desenvolver esse projeto. Esse primeiro projeto veio dos Estados Unidos. Numa segunda etapa é que se convidou Oscar Niemeyer, em função já do nome deixado lá com a construção do prédio da ONU. Então, ele foi convidado a fazer o segundo projeto do Copan. E, na época, era o quê? Um prédio mais um hotel. Por isso, ele era considerado um maciço turístico. Acho também que seria muito importante para a cidade tudo que se conseguisse liberar na parte de cima do Copan. Há mais de 20 anos que está fechado a visitação. Então, é um dos poucos lugares que você tem visão de 360 graus da cidade. Então, o Afonso, que é o prefeito do Copan, né, que tem cuidado muito bem do prédio, ele tem um sonho de fazer lá em cima um museu do Oscar Niemeyer, que pudesse ser uma esplanada com um lugar para coquetéis, lançamentos, um lugar de convívio como qualquer parte do mundo que tenha um prédio com quase 40 andares, com a visão de evidentemente que seria um lugar de visita, um lugar turístico. Em média, por ano, como eu disse, nós temos aqui mais de 800 visitas. São todas elas agendadas. E, curiosamente, a maioria das visitas são de estrangeiros. Considerado decadente pelo senso comum e pouco atrativo ao faro imobiliário, os 30 quarteirões do bairro de Vila Buarque começam a sair da UTI. Jornalistas e artistas lideram o projeto Viva a Vila Buarque, de revitalização do que já foi a Broadway paulista. A revitalização cultural exatamente não é inventar nada, não é fazer com que o que existe funcione e se articule. E hoje ainda não existe isso. Cada teatro faz a sua promoção, um não puxa para o outro, não há uma conexão entre os teatros e os restaurantes. Essas instituições, embora estando no bairro, ainda não participam de um esforço coletivo. E essas em penas cegas, a proposta é que os artistas gráficos, os artistas plásticos, os cartunistas de São Paulo, cada um deles escolhesse uma dessas paredes e tomasse como tema a obra do Chico Buarque e cada um criasse livremente essas imensas telas que estão à disposição aí, desafiando a imaginação dos artistas, tomando como base a obra do principal compositor popular brasileiro. O projeto de pintar as empenas cegas não pode ser só um projeto de pintura, de decoração. Ele deve fazer parte de um projeto maior de revitalização do bairro, porque a Vila Buarque é um dos poucos lugares do centro, não sei se um dos poucos, mas é o lugar que mais tem moradias. Você tem vários pontos do centro de São Paulo que tem casas comerciais, que estão degradados, que tem pontos turísticos, pontos históricos. Aqui não, aqui tem gente morando, gente vivendo, é um bairro vivo. Então, se a gente não conseguir envolver quem mora aqui e fazer disso um processo geral de recuperação do bairro, isso vai ser como se a gente aplicasse uma decalcomania no prédio e acabou. Não pode ser isso, tem que fazer parte não só do embelezamento, mas de você fazer com que o bairro, essa vida que existe no bairro, seja mais prazerosa e melhor. E propor a eles exatamente isso, que se reunissem num grupo, que a ideia não é uma coisa dirigista, né? Um prato feito, fala assim, olha, aqui está a parede, aqui está a tinta, aqui está o patrocinador e tal, que isso fosse fruto também do movimento de conquista dos próprios artistas. Nós estamos dizendo, aqui existe uma parede inteira desafiando a criatividade
dos artistas. Se a gente fizer o desenho pequeno, que é o que vai acabar acontecendo, você pega o projeto, a fachada do edifício, a lateral do edifício, faz um desenho, faz um projeto, esse projeto é ampliado, isso não leva muito tempo. Pode levar um tempo maior de execução dessa ampliação e da fixação dela no prédio. O Ponto Cultura Vila Buarque, como diz o nome, ele trabalha com a região de Vila Buarque. A gente pretende principalmente articular as entidades da região, que aqui, só aqui no entorno da nossa entidade, o IPS e o Oboré, aqui no entorno do prédio, nós temos cerca de 40 entidades na região, de alcance nacional e de grande influência regional. A gente pretende trabalhar também com ações de suporte nas áreas de vídeo, de software livre e de reciclagem de equipamentos de informática. A ideia é que a gente desenvolva essas duas ações chaves, né, esses focos prioritários em Cineclube e Web Rádio, que vão ser as ações que vão articular, trabalhar essa articulação com as entidades do bairro aqui da Vila Buarque, né? Então a nossa programação será muito voltada para o curta-metragem e o documentário, o que não quer dizer que também não trabalhemos com a questão do longa-metragem, né? E a formação de público, o debate, tudo organizado na forma de ciclos. Então, por exemplo, ciclos mensais, até para a gente poder distribuir um folheto no bairro avisando, olha, este mês o tema é tal e em cada um dos fins de semana a gente exibirá tais e tais filmes e fazer assim um ciclo completo, né? No nosso caso, a Web Rádio Vila Buarque, ela pretende trabalhar de uma maneira relativamente simples, mas que a gente acha que é bastante importante, que é, primeiro, ter uma parte da programação nesse nosso site, né, na internet, que é onde vai estar disponibilizada a Web Rádio, uma parte para arquivar diversas produções e registros em áudio feitas pelas entidades e pelas instituições da região. E uma segunda parte seria uma espécie de uma faixa de rádio com programas de rádio mesmo, né? Então a gente vai organizar, ver quais os grupos e as pessoas da região que têm interesse em produzir os seus próprios programas, né, com as suas próprias temáticas, as suas próprias reflexões, enfim, a sua linguagem diferenciada, cada um com a sua, e transformar esses diversos programas numa faixa de programação. A parte de arte e cultura aqui no Centro José Hélio Góes do Sapori, na Avenida Ipiranga, tem o seguinte objetivo: trazer os artistas menos favorecidos da mídia, que é uma dificuldade muito grande que os artistas encontram, e trazer pessoas que trabalham na mídia para que venham assistir os artistas. Por quê? Porque assim eles têm uma forma especial de ter um contato. A gente procura espaço, cinema, música, o teatro, procura um espaço e não existe. A gente encontrou esse espaço aqui no Arte e Cultura, no Sapori de Rose. Já conheci aqui esse espaço porque uma vez uma amiga fez uma festa aqui de aniversário. Eu achei maravilhoso, um espaço bonito demais, tem umas características artísticas maravilhosas. Normalmente vem produtores, pessoas da Rede TV, SBT, Rede Globo. Se o artista fosse lá, teria uma dificuldade muito grande, porque eles são muito assediados. Aqui dentro de um espaço cultural, no meio da semana, eles podem tomar um drink, comer alguma coisa, nós damos o jantar de graça. Então eles podem trocar figurinhas e até mostrar o seu trabalho, como tem acontecido muito no espaço do José Hélio Góes. Nós temos 3 ou 4 atividades que nós consideramos principais. Uma delas é um grupo de teatro composto de crianças, adolescentes e jovens na biblioteca, que se realiza há 40 anos. É importante salientar que várias pessoas passaram por aqui que hoje estão no meio cultural, fazendo suas atividades, através do incentivo do trabalho que é realizado aqui na biblioteca. A gente tem que dar valor ao nosso bairro, dar valor às coisas que são nossas mesmo. Tipo a biblioteca, a gente tem que dar muito amor às árvores, tudo que tem na nossa volta, que é muito importante. Porque aqui a gente tem, no mínimo, 4 dias por semana para ensaiar aqui, não é qualquer grupo que tem, né? Estar aqui no Timol pra gente, pra mim, é tudo. Tem o nosso espaço, então tanto a gente trabalha tanto com o teatro, com a dança também. Tudo que você precisa fazer, você vem aqui. Eu, particularmente, eu saio da minha casa e venho para cá. É um ponto de referência de informações. A pessoa entra na biblioteca, sabe que é um local de informação e daí ela coleta essas necessidades para fazer o que ela deseja. E ela poderia realmente fazer muito mais para a Vila Buarque,
se tivesse maiores condições, uma infraestrutura melhor e aumentar o número de parcerias. Esse prédio, ele é importante para a cidade, ele tem uma característica especial, que ele é um dos primeiros prédios com arquitetura moderna construídos no centro de São Paulo. Essa biblioteca, poucas pessoas conhecem, inclusive me magoa um pouquinho, porque está aberta a toda a comunidade, seja de Vila Buarque como de São Paulo. Pode encontrar todos os suportes que têm a ver com a França contemporânea, mas também com a francofonia. Qualquer um pode usar essa biblioteca se matriculando na biblioteca. O nosso teatro foi fundado em 1964, é um marco no período da Resistência, sobretudo porque nessa época outros teatros estavam sendo fechados na cidade e nós conseguimos manter o teatro aberto, mesmo com toda a censura que existia na época. Desde 2002, a Aliança Francesa como instituição faz parte, com muito orgulho, do Circuito Cultural da Vila Buarque. Também no bairro de Vila Buarque, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, voltado para a capacitação de pessoas e desenvolvimento de organizações no setor de comércio e serviços. E o SESC, Serviço Social do Comércio, atendendo a região nas áreas da cultura e bem-estar social. Então, eu acho que a Vila Buarque tem essa história muito bonita, que as pessoas não conhecem. E depois foi se desenvolvendo a ponto de hoje nós temos livrarias fantásticas, como a Livraria das Cidades, que eu considero já faz parte da história cultural da cidade. A livraria está aqui na Vila Buarque desde 1966. Nós fazemos exposições, a gente tem um espaço que é muito interessante para isso. Aos sábados, normalmente, nós temos sempre leituras. Então, nós temos que fazer alguma coisa para que volte às livrarias e que a população se interesse pelo livro, pela leitura, enfim, pela cultura. Assim como Paris teve a sua Dama das Camélias, a Vila Buarque dos anos 20 teve a sua. Nenê Romano, a famosa cortesã italiana que foi a rainha da noite mundana de Vila Buarque, célebre pela sua beleza e pelas paixões que despertava. Em 1918, ficou famoso o atentado a navalhadas que ela sofreu na Rua Bento Freitas, na porta de sua residência. Esse caso não foi muito bem esclarecido. Ele foi muito explorado pela imprensa, mas não foi tão esclarecido, porque provavelmente quiseram proteger o mandante ou a mandante. Umas pessoas foram contratadas, 2 pessoas de Ribeirão Preto do interior, e deram uma navalhada no rosto dela, para servir de lição, eles disseram. Um deles foi condenado, o outro não foi condenado. E no inquérito ela levanta o cabelo e a gente vê uma marca de navalha. Isso aconteceu quando ela tinha 18 anos de idade. Então ela já era bem bonita e já era considerada na época. A história ficaria ainda pior para Nenê Romano quando ela se ligou amorosamente ao jornalista e advogado Moacir de Toledo Pisa. No dia 25, ele pegou um motorista de táxi e ficou plantado na porta da casa dela, na rua Timbiras, número 18, esperando ela sair. Como ela viu que ele não ia sair de lá, ela resolveu ir conversar com ele até para evitar escândalo, porque eles sempre tinham brigas, escândalos. Então eles saíram. O motorista de táxi conta que eles discutiram muito violentamente no táxi, depois ficaram quietos. Quando eles ficaram quietos, eles já estavam na altura da Avenida Angélica, próxima a Sergipe. Aí o motorista escutou 3 tiros, ele desfechou 3 tiros nela. Quando o motorista, em pânico, olhou para trás, viu ele com o revólver no coração e ele deu um tiro no coração. Também na Vila Buarque, na rua Rego Freitas, 52, existiu a famosa escola de balé clássico da bailarina e coreógrafa russa Maria Oleneva. Foi uma escola que formou vários bailarinos que ficaram conhecidos no mundo inteiro, como Arthur Ferreira, Dorinha Costa e vários outros. E a importância que essa bailarina tinha aqui para São Paulo é que ela era uma pessoa muito boa. Os alunos dela, a maioria eram da classe alta daqui de São Paulo, era filho de prefeitos, vereadores, e era muito caro para se fazer aula com ela. Só que
aquelas pessoas que não tinham condições, mas tinham talento, ela permitia que essas pessoas também fizessem aula. Então quem acabava pagando eram aquelas pessoas da alta sociedade mesmo, na verdade. E todo fim de ano ela fazia a formação desses alunos no Teatro Municipal, com um grande espetáculo. Então era maravilhoso, essa era uma das importâncias grandes que ela tinha aqui na Vila Buarque. Essa é uma região que tem um grande comércio carnal, travestis, prostitutas. Desde a Vieira de Carvalho, a Rego Freitas, todos trabalham com o sexo, seja transexual, garoto de programa, garota de programa. Essa liberação tende a várias coisas, inclusive também não só o sexo, mas também a marginalidade, ao prazer. Aqui dá para ver todo mundo em harmonia, né? O pessoal tem uma má imagem daqui do local, não é como o pessoal pensa. E é uma área da Vila Buarque muito estigmatizada, porque é uma zona de prostituição importante, prostituição tanto de homens, de mulheres e de travestis. E por essa razão acabou se estigmatizando. E nós, como instituições sociais, a gente tem um olhar bastante generoso e carinhoso com essas pessoas, né, que são profissionais do sexo. Isso existe há milhares de anos. E o que mais assusta, talvez, o paulistano ou os que vêm de fora, imigrando aqui na nossa cidade, é o medo da prostituição, do travesti. E quando eles chegam aqui, eles veem que não tem nada de horror, não tem nada de dificuldade, não há conflito algum. Você encontra, você cruza, você conversa, eles são gentis, eles são amáveis e ninguém corta a cara de ninguém com gilete, ninguém rouba ninguém. Então o centro de São Paulo, Love Story, o Sapori de Rose com o José Lugoi, com a sua arte e cultura, estão se integrando, estão se entendendo, eles vêm aqui, nós não vamos lá porque não tem tempo, né? E nós estamos cansados e com sono, mas com certeza iríamos ver um pedaço do Love Story também, que faz parte da história de São Paulo. É maravilhoso. A Vila Buarque foi uma região muito depreciada, mas, apesar da falta de medidas mais efetivas por parte do poder público, aos poucos ela vai se transformando com o surgimento do circuito Vila Buarque de Educação e Cultura, com atividades conjuntas e agenda de divulgação comum. Trata-se de realçar a vocação natural da região como o espaço de diálogo e reflexão cultural. Retrospectivamente, a importância é evidente. A filosofia, a Maria Antônia, o Maio de 68, tanta coisa. Todos os movimentos da década de 60 passaram por aqui, de uma maneira ou outra. Era uma universidade muito aberta para a cidade. As pessoas frequentavam a universidade, mesmo que não fosse uma universidade, para ver filme, para participar de assembleia, para ter discussões. Em 68 teve um famoso quebra-quebra com o Mackenzie, né? Com grupos que saíram do Mackenzie, grupos de direita, invadiram a universidade estava ocupada naquele momento, situação bastante dramática, foi logo antes do AI-5, quer dizer, logo antes do período mais forte da ditadura. Aí começou, aqui foi transferido o teatro da USP também, um teatro que tem uma tradição desde a década de 50, foi fundado por Décio Almeida Prado, Paulo Emílio, enfim, toda a inteligência daquela época. O TUSP funciona aqui, funciona espaço de exposição, tem curso de difusão, tem música, a gente organiza um festival, tem uma atividade com professores da rede pública. Aqui estão as instituições, agora a Escola da Cidade, né, a mais importante, mais nova e importante escola de arquitetura e urbanismo, fica em frente ao IAB. É também o bairro que pensa, São Paulo, que enfrentou essa situação toda de especulação imobiliária, desse caos urbano que se instalou aqui. Então, não há dúvida que a Vila Buarque não é um bairro, a Vila Buarque é quase uma cidade. Aqui a gente trabalha com prevenção de ST e AIDS, e aí a gente conversa com os adolescentes, explicando para eles, né, o que acontece, que está na nossa realidade, né, e que a gente não pode deixar de discutir esse tema. E eu acho que é um tema muito amplo, assim, que dá para você discutir várias coisas, né? Vários assuntos, não só prevenção de ST e AIDS, mas também gravidez na adolescência, vulnerabilidade, gênero, né? Que é uma questão que pega muito. Né? E esse espaço é para discutir sobre esses assuntos. São mais de 40 entidades de classe, até a Associação Brasileira de Fogos e Artifícios
fica aqui no nosso bairro. O centro, para mim, foi o lugar mais apropriado que eu poderia juntar tanto as réplicas da joia como as obras de arte também, e é onde circulasse um nível de pessoa de um nível bom, que é o material que eu vendo, que são peças até de um valor acentuado, e aqui no centro, o centro é assim, ele une o útil ao agradável. Na realidade, se essa infraestrutura que já tem fosse mais intensiva e com mais segurança, com mais detalhes, eu acho que atraria muito mais o público, que o público hoje ainda, quando se fala em centro, a gente não pode negar, eles têm um pouco de medo. Mas a gente percebe que aos poucos as coisas estão acontecendo. Só que para nós do comércio, a gente precisa das coisas acontecerem já. E trazer a população novamente ao centro, para que conheça São Paulo, para que São Paulo seja novamente restaurado o centro velho de São Paulo. Aos poucos, a imagem do antigo bairro boêmio, em processo de deterioração acelerada, vai ficando para trás. Mas para mirar o futuro, é preciso começar a olhar para si e ver, afinal, o que é que a vila tem de bom. Além do trabalho, desses trabalhos em cineclube, em web rádio e essas ações suportes, a gente vai trabalhar também com alguns eventos gerais que também têm esse caráter de integração com as entidades da região e com a comunidade Vila Buarque, né? Que são debates realizados, cerca de 4 debates a cada semestre a gente está calculando, que vão ser debates são debates sobre cultura digital em geral, né? Vamos trabalhar vários temas. E além disso, a gente vai trabalhar também com mostras, né, e alguns eventos. Mostras vão ser exibições de trabalhos realizados dentro do próprio cronograma de ações do Ponto de Cultura. Então vamos supor, a gente vai trabalhar com alguns grupos, com alguns oficinas de capacitação, por exemplo, em web rádio, em vídeo. Então a gente quer que esses trabalhos sejam exibidos, sejam divulgados aqui, né, no prédio do Ponto de Cultura Vila Buarque, para que as pessoas da região possam ter acesso a isso também presencialmente, né, em eventos específicos para isso, além delas terem acesso a essas produções através do site, do portal do Ponto de Cultura, né? O Circuito Vila Buarque de Educação e Cultura, ele foi efetivado em 2001. Os principais parceiros são o Centro Universitário Maria Antônia, Ação Educativa, a própria biblioteca. Talvez é o tripé principal desse circuito, porque são as entidades que têm maior relações entre elas. No quintal da biblioteca, que passou a ter o nome de Monteiro Lobato, no ano de 1952, portanto 20 anos após a morte do Leopoldo Frois, um teatro foi criado e levou o seu nome, Leopoldo Frois. Então existia um teatro ali. Então quem vem à Vila Buarque, as pessoas que conhecem a Vila Buarque de 1972 para cá, ou seja, de 33 anos para cá, não sabem que ali onde hoje tem uma quadra de esportes, na chamada Praça Rotary, existia um teatro de 600 lugares. Mas o Teatro Leopoldo Frois foi destruído, que era um teatro importante, onde Cacilda Becker se apresentou. Foi destruído dizendo que iam fazer um centro poliesportivo, depois não fizeram nada. O Teatro Leopoldo Frois foi inaugurado em 1952 e ele teve uma programação regular até meados dos anos 60. E na segunda metade dos anos 60 ele foi ocupado pelo grupo de teatro negro do Solano Trindade. Era um espaço que foi ali adaptado. No final dos anos 60 ele foi completamente abandonado. Ele foi abandonado e, a pretexto de que ali seria construído um grande centro cultural, a prefeitura, na época, destruiu o Teatro Leopoldo Frois em 72. Então, é uma história incrível de um teatro que não existe, que deixou de existir. E eu até brinco que o espectro do Leopoldo Frois ronda a Vila Buarque, que é esse genius loci, que é o espírito do lugar que o Lorenzo Mami tão brilhantemente utilizou, sugeriu que fosse o nosso primeiro evento. Mas é uma coincidência, quer dizer, o espírito do lugar é mesmo uns fantasmas que existiam na Roma Antiga. Nós viemos para cá, para esse bairro, isso há 10, 11 anos atrás, para ter esse centro de imprensa, né, essa redação compartilhada. A Alboré, então, já existe há quase 30 anos e nós queríamos um lugar que fosse um espaço amplo,
queríamos uma casa que não tivesse paredes, que tivesse na sua arquitetura expressão da nossa filosofia, ou seja, uma casa que não tem nada para esconder. Nós estamos na Rego Freitas 454. Então a gente pegou o mapa e abriu a ponteira do compasso, ver o que existia num raio de 454 metros. É o projeto que a gente chamou de o projeto 454, né? E tivemos a sorte, porque os donos do prédio aqui são dois irmãos que são muito atentos às questões ligadas à cultura e tudo mais, são um deles é teatrólogo, dramaturgo, e o sonho deles era ter um teatro aqui no andar térreo, que hoje existe, que é o Next, né? O Núcleo Experimental de Teatro. E por esse caminho, acabamos então vendo que era preciso um projeto de revitalização, tanto urbana quanto cultural, para a Vila Buarque, e que isso significava basicamente fazer com que as pessoas se encontrassem. Então nós nos propusemos e ao longo desses 10 anos temos feito um esforço de reunir essas entidades, constituir um conselho, ter um propósito, chamar cada um. E agora, com esse projeto do Ministério da Cultura, dos pontos de cultura, nós apresentamos o projeto ao Ministério, o IPSO e a Oboré então foram contemplados, e nós vamos a partir daí ver se conseguimos acelerar esse processo como catalisador mesmo de reunir essas pessoas, essas instituições, né? Diferente da Vila Madalena, aqui não é um bairro de pessoas, aqui é um bairro de entidades. E cada uma delas tem uma importância enorme. As cidades que nós amamos no mundo, todas, são desenhadas por alguém. A cidade não é capim, que cresce sem nenhuma ordem. A cidade precisa de um desenho. Barcelona é desenhada. Nova York também, Paris também. E eu sempre faço a seguinte pergunta: até quando nós vamos continuar comprando passagem para ver as belas cidades que os outros fazem? Quando que a gente vai fazer a nossa bela cidade? Eu acho que São Paulo tem tudo para ser uma bela cidade. Precisa desenhá-la. E acho que até que não se resolve essa cicatriz no meio do bairro, é difícil que se recupere completamente, porque lá embaixo, evidentemente, vira cortiço, não tem ninguém que mora lá. Então a gente tem uma recuperação muito forte até 100 metros do Minhocão e depois de 100 metros. Quer dizer, Copan, toda aquela parte lá está se revitalizando muito. Mas no meio tem isso, aí não tem como comunicar uma coisa com a outra. E agora? Será que vocês já sabem onde fica a Vila Buarque? Todo mundo que passa por São Paulo tem que conhecer esse pedaço lindo da nossa cidade. E a Vila Buarque, ela guarda muitos segredos. Aqui tem tudo. A gente só precisa uns dos outros. Se você me dissesse que quer trocar de lugar, quer trocar de bairro, não queria, não. Esse é o meu favorito mesmo, né?